Saudação a todos que nos ouvem. Mais uma vez, aqui estamos sempre com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita de estudo, de estarmos juntos refletindo sobre esses ensinamentos tão valiosos. Vamos pensar um pouquinho sobre o Espiritismo. No primeiro capítulo do Evangelho, nós temos: não vim destruir a lei. Nesse capítulo ele fala de Moisés, ele fala de Jesus, do Cristo e do Espiritismo. Começa colocando que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão que foram rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, E muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Mas a terceira revelação, o Espiritismo, é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo, e o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, Mas não está personificado em ninguém, porque o Espiritismo é produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra. Trata-se de um ser coletivo, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo. Então, da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, isso são colocações que encontramos no primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei. Então, vamos refletir sobre o Espiritismo, ou doutrina espírita, como também é conhecido, é uma verdadeira revelação, pois dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem suas relações com o mundo visível, o destino do homem depois da morte. Tem caráter de revelação divina por ter origem, como foi lido aqui no Evangelho, nos ensinamentos dos espíritos superiores. Participa do caráter de revelação científica por ser seu ensino acessível a todos os homens, não de maneira passiva, mas sendo-lhes recomendado o exame, pesquisa, raciocínio e respeitando-lhes sempre o livre-arbítrio. Não pretende ser completa e nem imposta fé cega.
Então, a revelação espírita é, portanto, de origem divina, de iniciativa dos espíritos superiores, sendo a sua elaboração, a sua codificação, fruto do trabalho do homem. Utilizou o método experimental, observando fatos novos, inexplicados pelas leis conhecidas, comparando, analisando, dirigindo seus efeitos para as causas, chega à lei que os rege. Através do processo dedutivo, chega às suas consequências, buscando as aplicações úteis. Observando os fatos, concluiu-se pela existência dos espíritos, deduzindo da mesma forma todos os demais princípios, não partindo, portanto, de nenhuma teoria pré-concebida. Então, todo esse trabalho, na época, foi realizado pelo professor Hipólite Léon Denisard de Rivail, que depois recebeu o nome, pseudônimo, de Allan Kardec. Então, esse professor emérito na época, muito estudioso, foi o responsável por receber todos esses princípios, entender e organizar tudo isso. Por exemplo, observou-se várias manifestações de espíritos que não tinham conhecimento de seu estado de desencarnados, o que permitiu deduzir tratar-se de uma fase da vida do espírito pouco adiantado moralmente, peculiar a certos gêneros de morte, podendo durar horas, anos, Pois bem, os espíritos superiores não revelaram tais fatos, permitiram tais manifestações, submetendo-as à observação, a fim de se deduzisse a regra. E isso é muito interessante, porque o objeto da ciência é o estudo das leis do princípio material, assim como o objeto do espiritismo é o conhecimento do princípio espiritual. Como os dois princípios reagem um sobre o outro, o espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. A ciência evolui ao longo dos séculos, E o espiritismo demonstrou-lhe a existência, acrescentando a ele o elemento espiritual. Através da experimentação, observação, demonstrando as leis que regem o mundo espiritual, seguiu-se a magia e feitiçaria, as quais, embora aceitassem a manifestação dos espíritos, misturavam crenças ridículas por desconhecerem as verdadeiras leis das manifestações. Então, a primeira grande revelação veio com Moisés. Ele nos trouxe um Deus único, soberano Senhor e orientador de tudo que existe. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Entretanto, o Deus foi revelado era cruel, implacável, vingativo, injusto, pois era tido por ferir o filho pela culpa dos pais. Ordenava guerras, escravizando os povos, matando mulheres e crianças, Mas com Jesus Cristo veio a segunda revelação, exemplificando um Deus clemente, soberanamente justo, bom e misericordioso. Revelou que a verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, onde os humildes serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Ensinou a necessidade do perdão e da caridade, para que sejamos perdoados, retribuir o mal com o bem. Então foram esses ensinamentos principais do Mestre Senhor Jesus. Com Moisés, os homens aprenderam a temer a Deus, enquanto que através de Jesus foram levados a amar a Deus.
E Jesus ensinava por meio de parábolas, pois o povo da época não tinha condições de entendê-lo completamente. E ele prometeu a vinda do Espírito de verdade, que restabeleceria todas as coisas e vô-los explicaria todas. Então hoje sabemos que o Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, acrescentando a ideia da vida futura, a existência do mundo invisível, definiu os laços que unem a alma ao corpo, desvendou os mistérios do nascimento e da morte, demonstra a lei do progresso manifestada através da reencarnação dos espíritos até atingir a perfeição. A partir dessas informações, o sofrimento passa a ser visto como mola do progresso, quando do mau uso do livre-arbítrio. Todos têm as mesmas oportunidades de progredir através do trabalho. Os chamados demônios são espíritos imperfeitos, que no futuro se transformarão em espíritos puros. O progresso, a evolução, é para todos. Todos os seres são criados simples e ignorantes e gravitam para um fim comum, que é a perfeição. É a grande lei de unidade que rege o universo. Então, pela lei de causa e efeito, constata-se que a desdita é resultado da prática do mal. Entretanto, o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação, inexistindo, portanto, o sofrimento eterno. O inferno, conceitos estes contrários à suprema bondade e justiça divinas. E a pluralidade das existências foi ensinada por Cristo e demonstrada pelo Espiritismo, explicando as aparentes anomalias da vida, como as mortes prematuras, diferenças sociais, mentais, intelectuais. Nos justifica os laços de família, mostrando a inutilidade dos preconceitos de raças, castas, posição social, enfim, incentivando o exercício da fraternidade universal. O princípio da sobrevivência da alma dá ao homem a certeza de que, mais que uma máquina organizada sem responsabilidade, ele tem um destino maior, a perfeição. A preexistência da alma concilia a doutrina do pecado original com a justiça divina, na medida em que cada espírito é responsabilizado pelas suas faltas e não as de outrem, podendo em cada existência redimir-se e progredir, despojando-se de suas imperfeições. Então, a todos é dada a oportunidade. Se fazemos escolhas boas, vamos construindo a nossa evolução de uma maneira mais tranquila, né? Demonstra também que ocorrem, segundo leis naturais, podendo ser reproduzidos, né? E o Espiritismo ele veio confirmar, explicar e desenvolver os ensinamentos de Jesus, elucidando os pontos obscuros existentes no Evangelho, pregando a moral cristã e demonstrando que até os últimos minutos da vida o homem pode crescer em inteligência moral. Confirma a promessa de Jesus, que é o Consolador dos aflitos, o Espírito de verdade. Foram a primeira e a segunda revelação personificadas por Moisés e Cristo, enquanto que a terceira revelação surgiu simultaneamente por todos os pontos da Terra, sendo, portanto, coletiva. Allan Kardec, na humildade própria aos espíritos elevados, atribui a seu papel de coordenador dos ensinos dos espíritos, né? Então, ele é o codificador da doutrina espírita.
O Espiritismo surgiu em uma época de maior madureza intelectual, em que a aceitação ocorre após estudo e exame dos fatos. Então, a terceira revelação fez-se parcial por partes em pontos diversos do planeta. Não decorreu assim de um sistema pré-concebido, tendo os princípios sido apresentados somente após passarem pelo crivo da razão e de todas as comprovações, né? Enquanto a ciência em geral necessitou de vários anos, mesmo séculos, para atingir maior grau de desenvolvimento, bastou ao Espiritismo poucos anos para se constituir em doutrina. Isto em virtude da multidão de espíritos que, pela vontade divina, manifestaram-se simultaneamente, trazendo as várias partes da doutrina que, reunidas, compuseram o todo. Assim, cada espírito, com maior ou menor grau de conhecimentos, contribuiu com uma pedra para a construção do edifício solidariamente, de modo que o Espiritismo emergiu da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. E a revelação espírita progride juntamente com a ciência, assimilando novas descobertas, de modo que jamais ficará obsoleta. E é assim que acontece, né? Deus permite que de tempos em tempos os missionários insistam na prática dos preceitos morais. Sócrates e Platão já ensinavam a moral pregada posteriormente por Cristo. E assim também os espíritos voltam a reprisar os conceitos da moral cristã, fazendo-se ouvir em todos os recantos, pobres e ricos, do globo. Tornam conhecidos ainda os princípios que relacionam os encarnados e desencarnados, a natureza, a origem e futuro da alma, demonstrando, confirmando que a solidariedade, caridade e fraternidade representam uma necessidade social, muito mais do que um dever. A autoridade da revelação espírita vem do fato de que os espíritos se limitam a pôr o homem no caminho das deduções que ele mesmo pode tirar, observando os fatos. Assim, tanto espíritos elevados como também os menos adiantados colaboram no trabalho de deduzir as leis que regem os fatos. Usando a lógica e o bom senso, pode o estudioso beneficiar-se de todos os gêneros de manifestações, tendo em conta que os espíritos superiores se abstêm de revelar tudo que o homem, com trabalho próprio, possa descobrir. Permitiu assim Deus, nosso Pai, que uma multidão de espíritos desencarnados se manifestassem em vários pontos do planeta e viessem convencer os vivos das realidades espirituais. Pois difícil e demorada seria a aceitação global, se a revelação se fizesse por apenas um espírito, encarnado ou não. Mesmo que fosse por um Moisés ou um Sócrates, não é mesmo? E deve-se levar em conta que, pelo fato de desencarnar, o espírito não passa a categoria de sábio. Entretanto, livre das limitações da matéria, pode ver as coisas de modo mais elevado, compreendendo os seus erros, reformando conceitos falsos ou inexatos. E hoje sabemos que, de acordo com o desenvolvimento atingido, pode, portanto, melhor aconselhar o encarnado. Com relação ao futuro da alma após a morte, tanto os espíritos elevados como os de menos luzes podem auxiliar na elucidação, tendo em vista relatarem suas próprias experiências. Então, podemos comparar a revelação espírita a um navio que, partindo para um país distante, tenha naufragado, tendo-se notícia de que se terem afogado todos os passageiros, levando o luto a seus familiares. Entretanto, tendo conseguido os tripulantes aportarem uma ilha ensolarada, lá permaneceram em vida ditosa,
Posteriormente, outro navio os encontrou e levou a notícia aos familiares de que estavam bem, embora não pudessem ver-se. Permutavam demonstrações de afeto à distância, podendo inclusive corresponder-se. Assim como o segundo navio, o Espiritismo é a boa nova que revela a sobrevivência dos entes queridos aos quais nos reuniremos um dia. Resumindo, os Espíritos vieram nos esclarecer que o nada não existe. Clareiam o caminho dos homens quanto ao futuro, demonstrando que a vida terrena é passageira. Mostrando a natureza do sofrimento, fazem-nos ver a justiça de Deus. Que o bem é uma necessidade, a fraternidade, longe de ser uma teoria, funda-se numa lei da natureza. Se tudo acabasse com a vida, o egoísmo reinaria. Com a certeza no porvir, os espaços infinitos se povoam, não havendo vazio nem solidão. Todos os seres unidos pela solidariedade. É o reino da caridade. Quando do desencarne de um ente querido, em vez de doloroso adeus, passa-se a dizer um até breve. E é isso, né? Com a reencarnação e as vidas sucessivas, a continuidade da vida, que a morte não existe, acalma os nossos corações. Entendemos que vale a pena sim viver e nos esforçarmos por sermos uma pessoa melhor a cada encarnação que Deus nos concede. E assim, refletimos essa noite a importância do Espiritismo, a terceira revelação, permitida e prometida pelo nosso Mestre Jesus. Uma boa semana a todos. Olá, como estão todos? Então, mais uma vez aqui nos reunimos. Vamos elevar uma prece de gratidão a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que nos é concedida, onde compartilhamos experiências e aprendizados, pois somos todos necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jamais a nossa, assim na terra, como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe hoje uma mensagem do livro Jesus no Lar, no capítulo 19, Receita da Felicidade. Tá? Então esse livro, ele é bem interessante, ele traz muitas reflexões, né, onde Jesus se reunia ali, trazendo ali importantes ensinamentos, né, em torno das nossas necessidades, né. Então ele fala sobre a receita da felicidade. Qual seria a receita da felicidade, né? Nós sabemos que a felicidade é o que todos nós almejamos, né? Mas é uma conquista de cada um de nós, né? E por isso que nós aqui estamos, né? Tendo oportunidades, né? De construir esta felicidade, de buscar essa felicidade que está ao nosso alcance, né? A encarnação nos traz essas oportunidades, né? Então vamos vivenciando os fatos, experiências, e cada situação que nós passamos, enfim, cada coisa ali, cada fato, né? Cada superação, né? Pode ser considerada assim, né? Uma construção das nossas felicidades, né? Da nossa felicidade, onde nós deixamos o nosso eu antigo de lado e vamos dando campo ao nosso novo eu, tá? É uma melhoria, né? São oportunidades que levam às melhorias, tá? Então, a doutrina espírita sempre nos traz ali todos os caminhos, né? Nos deixam ali bem amparados para que a gente possa
ter essas construções, né? E nesse ponto aqui específico, nesse capítulo, Jesus traz ali importantes ensinamentos de uma dessas situações, né? Que é comum a todos nós, que acontece nas nossas vidas, né? Que todos nós estamos sujeitos, tá? Então vamos dar início aqui na mensagem. Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados do culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Né? Lembrando que tudo que eles averiguavam eram situações ali ocorridas no dia a dia, né? E Jesus, né, ele sempre se utilizava ali dessas situações, né, para que ficasse fácil o entendimento, né? Então Jesus não poderia falar de algo que fosse fora do conhecimento, né? Mesmo trazendo uma bagagem, trazendo ali todo o ensinamento, tudo que era necessário, mas que a semente devia ser plantada e germinada aos poucos, né? Então ele trazia ali dentro das possibilidades daquelas pessoas que viviam ali no tempo de Jesus, né? Então essas eram as parábolas. E aqui nessa mensagem, da mesma forma. Tocado de indisfarçável revolta, desertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe, né? Então, eles começaram a fazer ali comentários do dia, das situações, o que tinha acontecido, né? E aí Jesus, ouvindo atentamente tudo aquilo que se passava, né? E aí esperando ali que Tadeu tivesse as suas considerações, ele começou a fazer algumas perguntas a ele, né? Tadeu, como interpreta você a felicidade, né? Então, qual o seu ponto de vista sobre a felicidade, né? E assim como nós também devemos nos perguntar, né? O que direcionamos, né? O que está ligado à questão da felicidade para nós, né? Então, o que nós nos colocamos como ponto de partida, ou então aquilo que nos liga, aquilo que nos leva a ter a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos, né? Ele fala. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos, né? Tá, então, esse é o ponto de vista dele sobre essa questão da felicidade, de Tadeu. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo da boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos que peregrinam comigo
me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoar o concurso da dor e do tempo. Né? Então ele foi falando ali o que ele queria, o que estava destinado, ligado à questão da felicidade ali no ponto de vista dele. Seria que os outros compreendessem aquilo que ele pensa, aquilo que ele crê, os ideais, respeitassem e também compartilhassem ali dos mesmos ideais, né? Do que ele das ideias, né? E não pelo sarcasmo, enfim, pela indiferença que ele experimentava ao contato deles. Então, ele esperava determinados comportamentos, né? Referente àquilo que ele buscava e os seus ideais. Tá? Agora vamos ver o que Jesus vai falar referente a isso. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela, em contido movimento de curiosidade, ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade no mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. Então vou até repetir. Proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Nossa, importantes, né? Ensinamentos a todos, né? Então, é aquilo. Se nós almejamos que os outros nos respeitem, se nós queremos que os outros tenham determinados comportamentos para conosco, da forma que nós buscamos, enfim, trabalhamos, que a gente dê os primeiros passos, né, referente a buscar, a ter esse comportamento, porque muitas vezes a gente acaba aguardando, e quando a pessoa não tem aquele comportamento, quando não somos respeitados, né, aí a gente já toma outras atitudes, né, aí nós temos outros comportamentos bem difíceis e deixamos de fazer a nossa parte, tá? Todos estamos aqui tendo essa oportunidade de exercitar, né, o fazer, praticar, trabalhar, né, os sentimentos, as ações, as nossas buscas. Essa é a oportunidade que a encarnação nos oferece a todos, né? Mas muitas vezes nós esperamos que o outro tenha o comportamento para conosco, e se ele não tem esse comportamento, aí a gente já toma outras medidas, tece comentários, enfim, perde amizades, deixa de falar com aquela pessoa, enfim, a gente toma atitudes bem difíceis que nos distanciam daquilo que nós realmente estamos aqui a buscar, né? Então a lição que fica de Jesus para todos nós é que nós façamos a nossa parte, né? Porque se o outro quiser aceitar, ou se o outro não aceitar, pelo menos nós fizemos, tomamos as atitudes necessárias, né? Pusemos o bem em movimento, né? E não nos deixamos simplesmente parados. Nós trabalhamos o mais importante, que são as nossas palavras com as atitudes, tá? Porque palavras por palavras, elas podem se tornar vazias, mas as palavras com ações e com atitudes, essa sim tem uma força a todos. E é que nem Jesus fala, se a gente procurar tomar as atitudes, fazer a nossa parte, indiferente se o outro, enfim, se o meio se mostra de uma outra forma, se eu não sou compreendido, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu fiz aquilo que me cabia. Eu tomei a minha atitude, eu parti para fazer algo que seja diferente daquilo que eu vinha fazendo até então, tá? No começo é difícil para todos nós, essa questão, né, de darmos os primeiros passos, tomarmos a ação, independente do que se passou ou como foi. Mas lembrando que todos nós estamos aqui
como aprendizes. Depende de nós. Jesus diz, né, que somos deuses no sentido das escolhas, do trabalho, né? E nós estamos aqui para aprender. Essa é a nossa condição. Nunca nos esqueçamos disso. E vamos trabalhando, dando ali os nossos passos. Fazendo o que nós podemos dentro do nosso alcance, mas fazendo, trabalhando. Tá? Então fica essa lição aí para todos nós que necessitamos, né? E muitas vezes nós nos recolhemos. Se aquela pessoa não liga, eu não ligo. Se ela não faz, eu não faço. E muitas vezes o outro pode até estar pensando a mesma coisa. Mas por que não nós tomarmos uma atitude? Se o outro vai achar, pensar ou querer, ele tem o livre-arbítrio dele, o direito de escolher. Mas nós fizemos a nossa parte. Isso em relação a nós, em relação ao nosso meio, em relação ao planeta e à nossa encarnação, né? Dar os primeiros passos, viver a doutrina, trazer para os nossos dias. Com certeza a gente vai se deparar com muitas situações e com certeza iremos nos deparar ali com nossa força interior, que é muito grande, tá? Então, há muitos caminhos para a felicidade. Desculpem. Há muitos caminhos para a felicidade. A nossa felicidade é uma construção sem fim. Eu falei anteriormente, né? Para nós, qual o nosso ponto de vista sobre a felicidade, né? Coisas boas que nos tragam alegria, satisfação, mas aquelas coisas que estarão conosco para sempre, onde quer que estivermos também. Quem realmente nós somos, o nosso verdadeiro eu. E aí nos depararemos com oportunidades abençoadas. Então vamos seguir nossa caminhada confiantes, sempre fazendo a nossa parte e construindo as nossas vidas, cada qual a sua, trabalhando pela sua vida, né? Trabalhando pela sua encarnação, que é uma oportunidade abençoada que nos é concedida. Então vamos trilhando aí esses caminhos, refletindo sobre as nossas vidas, tudo que acontece. Com certeza nos depararemos ali com as oportunidades, com o nosso papel. Cada um de nós tem ali pequenas missões a serem cumpridas ao nosso favor, ao nosso meio. Trabalhamos como pequenas engrenagens ali de um conjunto, de uma máquina. Então, é necessário que façamos a nossa parte. Vamos experimentar, por que não experimentar coisas boas, diferentes até então do que nós estamos fazendo e buscando? Aliado aos ensinamentos de Jesus, esse exemplo maior, esse amigo querido que nos ajuda quando achamos que tudo ali está perdido, mas não está. Esse amigo está ao nosso lado, nos encorajando a seguir a nossa caminhada adiante, nos dizendo ali na voz da nossa consciência que vale a pena a gente continuar, a gente se erguer e a gente seguir as nossas trajetórias. Então vamos construir as nossas felicidades, cada um aí dentro das suas buscas. Então é uma reflexão para todos nós. Então vamos nos despedir, agradecendo a Deus por mais essa abençoada oportunidade. Pedir humildemente, Jesus, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para as nossas vidas, para aproveitar as oportunidades, que possamos fazer a nossa parte sempre, o melhor que pudermos, seja aprendendo, seja olhando o nosso próximo, o nosso meio, pois estamos muito amparados. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus, nosso Pai, por chegarmos até aqui e estarmos seguindo a nossa caminhada juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Fiquem em paz.